Hoje eu vou fazer a leitura das cartas de Cristo. As cartas de Cristo são 9, a princípio são 9 cartas, tá? Essas cartas foram enviadas para a humanidade em 2000. Nós já estamos chegando em 2024, né? Já estamos no finalzinho de 2023 e a mídia não tomou conhecimento dessas cartas, não teve a menor intenção de divulgar o conteúdo dessas cartas para as pessoas. O quão é importante o conteúdo dessas cartas para a humanidade. Então eu comprei o livro, fiz a leitura e senti a necessidade de trazer a público a leitura dessas cartas para aquelas pessoas que ainda não têm conhecimento e que não gostam de ler, né? E gosta de ouvir a palavra, então eu estou fazendo a leitura para essas pessoas que se identificar com as cartas de Cristo. Ela é um alerta, ela é um despertar para a humanidade. Eu vim a trazer essa leitura para que todos tenham conhecimento de quanto é maravilhoso esse conhecimento que Jesus mandou para a gente, enviou para a gente. Então, eu achei que seria assim um egoísmo se eu ficasse com conhecimento desse somente para mim, sendo que mais pessoas podem ter esse conhecimento através da minha leitura. Por isso eu resolvi ler o livro, tá? Fazer em pequenas leituras, né, para que as pessoas não se cansam muito. Aí se a pessoa quiser ler mais, ela lê mais um outro pedacinho, um outro vídeo, vai outro vídeo, vai indo assim, né? Então, a princípio é assim. E logo eu peço desculpa para vocês, porque eu vou fazer uma leitura simples, tá? Eu não sou profissional em nada, em leitura nenhuma. Então, uma coisinha simples, de simplicidade para simples, tá bom? Pessoas humildes e simples que se interessarem em ter conhecimento dessas cartas. E digo para vocês, é muito interessante, tá? Vocês vão adorar. E desde já, vocês se inscreverem no meu canal e ativar o sininho para vocês estar sempre recebendo a notificação quando eu enviar um vídeo novo, tá bom? Tá? Desculpa aí o engasgo, tá? Tá bom, gente? À medida que eu for lendo, com certeza vai melhorando, tá bom? É o nervoso, é a primeira vez. Vamos lá? Então Jesus começa assim, olha. Eu, o Cristo, aproveito esta oportunidade para falar diretamente com você. Eu vim para retificar as interpretações errôneas de meus ensinamentos quando conhecido como Jesus, estive na Palestina há 2000 anos. Estas cartas estão sendo enviadas por meio de alguém que durante os últimos 40 anos tem sido espiritualmente sensível e dedicada o suficiente para receber as minhas palavras e agir de acordo com elas. Estas cartas são a verdade. Elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo. Estas cartas vão libertar você. As cartas são para todas as pessoas que buscam a razão da existência, o propósito de suas vidas, força para enfrentar a luta da vida, suportar dificuldades, doenças e desesperos, e serve de inspiração para aqueles que desejam alcançar maior consciência espiritual no dia a dia de suas vidas. Pode-se dizer que essas cartas são um curso para se tornar mestre, destinado àqueles que estão prontos para percorrer o caminho que trilhei quando estive na terra, na Palestina. Talvez você duvide de que estas palavras sejam verdadeiras. À medida que for lendo estas páginas e for se aprofundando nos fatos que estou explicando a respeito da existência e das origens da personalidade, você perceberá que esta verdade somente poderia vir da mais alta fonte. Aqueles que tiverem dificuldade em compreender as cartas devem ler apenas uma página por vez, para então colocá-las de lado e meditar.
Gradualmente, sua consciência absorverá o significado delas, uma vez que estas páginas são o elo entre sua consciência e minha consciência transcendente. Aproxime-se destas cartas com a mente livre de ideias, de crenças e de preconceitos. Apresente-se como uma criança pequena antes de ser doutrinada com a crença humana. Traga minha mente aberta, uma mente que busca, e eu a preencherei com tesouros verdadeiros. O tesouro do mais alto conhecimento, o qual, ao ser absolvido, aliviará a sua carga diária e conduzirá você até os verdes pastos de brilhantíssima luz, o que significará abundância, alegria, arrebatamento e preenchimento pleno de todas as suas necessidades. Você saberá como é sentir-se abundantemente abençoado com tudo o que existe, mais além da sua compreensão humana. Estas cartas são enviadas a todas as pessoas do mundo com todo o meu amor e compaixão. Enquanto você as lê, sentirá o amor e a compaixão e vai perceber que suas lutas diárias com a existência nunca foram planejadas para você. Não há necessidade de experimentar a dor e a tensão. Quando você entende, absorve e pratica a verdade da existência com constância. O propósito dessas cartas. As cartas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. Estas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. Observe bem, a evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global, e aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Se é difícil acreditar nisso, então reflita a respeito dos últimos 2000 anos e veja o que se tem realizado desde a última vez em que falei diretamente às pessoas. Tem havido uma tendência de evolução gradual em direção ao amor fraternal, que eu costumava pregar ao povo judeu. Quando eu caminhava pela terra, não havia organizações humanitárias como existem hoje. A ambição, a cobiça e a autogratificação eram comportamentos considerados normais. Havia pouco amor fraternal, mesmo entre os judeus, para os quais os profetas durante gerações haviam dito que amassem a seus semelhantes como a eles mesmos. Conforme a humanidade vem desenvolvendo a sua capacidade para o amor fraternal, a vida tem se tornado mais confortável e prazerosa, sob a forma de consideração mútua, cortesia, gentileza, na criação de hospitais e sociedades para o bem-estar infantil, no cuidado com os mais velhos, no movimento a favor dos direitos humanos e em muitas outras instituições dedicadas à melhoria da condição humana. Tudo isso tem brotado nos corações e nas mentes daqueles que, sinceramente, levaram em consideração minhas primeiras palavras ditas na Palestina, as quais impulsionaram as pessoas para o amor fraternal
e a compaixão pelos seus semelhantes. Estes cuidados espirituais e o amor fraternal ganharam um tremendo impulso no século XIX, quando minhas palavras foram pregadas com renovada e intensificada sinceridade nos púlpitos e alegremente recebida por congregações sérias e sinceras. Os pregadores e as congregações naquela época já haviam se espalhado pelo mundo todo, em cada continente. O sábado era considerado um dia de descanso e os pensamentos da maioria do povo cristão se elevavam para contemplar o poder de Deus. Tal suspensão mundial dos deveres e ocupações normais permitiu uma elevação do pensamento consciente de 24 horas de duração em direção ao poder criativo divino, criando uma constante e poderosa consciência humana divina que dava suporte e se entrelaçava às vidas humanas. A súplica humana atraiu o poder do divino para o interior da consciência e experiência humana e deu lugar diretamente ao crescimento e à expansão em cada faceta da vida humana. O poder divino para os canais espirituais da criatividade e em lugar dos canais do ego, em consequência, a expansão da consciência coletiva trouxe resultados negativos surgidos do poder do ego, assim como resultados positivos produzidos pela consciência espiritual das pessoas inspiradas e iluminadas. Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas, emoções de sua vida anteriores ou suas vidas anteriores, que podem irromper e afetar a sua consciência atual. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber respostas, mas a longo prazo será de pouco proveito se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais. As leis universais do amor e você viver com atitude mental de constante críticas. As leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência e são exatas e indesviáveis. Não são prêmios ou castigos de Deus. Repito, não são castigos de Deus. Se relacionam ao fator causativo da consciência, que atrai, magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas. Às vezes, as pessoas fazem um contato poderoso com a realidade divina, que está dentro e por trás de toda a criação, por meio da oração. Ela responde e sua atividade se revela num curto espaço de tempo, como uma melhoria necessária dentro da vida pessoal ou nacional,
E as pessoas podem exclamar: é um milagre! Mas com o passar do tempo, o estado da consciência pessoal ou nacional voltará a reafirmar-se nas suas experiências e reproduzirá os mesmos efeitos negativos anteriores na saúde, nas atividades. Você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida a menos que você mude sua consciência. Portanto, as pessoas devem rezar e esforçar-se a todo momento para alcançar o amor incondicional. No século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação, atribuindo-as apenas à causalidade. Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à própria vontade. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial, diretamente oposta à natureza do divino, amor incondicional. A consciência humana bloqueou o fluxo do divino. Observe bem a imaginação mórbida de algumas pessoas, que seria limitada localmente há um século, agora se tornou uma infecção mental contagiosa, glorificada na literatura, cinema e teatro, espalhando-se pelo mundo todo, criando uma consciência humana global similar à delas mesmas, expressada nos excessos sexuais, violência e perversões. Esta infecção mental primeiro se manifesta como forma egocêntricas de viver e na criação de engenhos tecnológicos que têm gerado sérios distúrbios na saúde, mudanças climáticas, limitação de safras, degradação do meio ambiente, extinção de seres vivos e o massacre de populações inteiras de seres humanos. A infecção mental se manifesta na personalidade humana, como um comportamento desviado e destrutivo, com o consumo de drogas, com excessos abomináveis de crueldade e depravação, operações mafiosas e excessos sexuais. Deste modo, um círculo vicioso de atividades malignas e de perversão de pensamentos e atos está sendo criado pelos magnatas do entretenimento e da mídia. O propósito disto é capturar o interesse pessoal de um público egocêntrico. Sua tela de TV e o cinema se tornaram a nova Bíblia do comportamento humano. Tragédias pessoais desconhecidas para a humanidade há 100 anos e se tornaram abundantes, e as pessoas têm medo de andar nas ruas. Famílias estão presas atrás de muros altos. Os problemas familiares e sociais se expõem frequentemente em debates públicos. E assim a história da família humana se perpetua. Esta é a besta invadindo seus territórios e alimentando um miasma de bestialidade nas mentes inocentes. Isso será perpetuado até que o meu conhecimento crístico seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas na Terra. Gente, eu vou ler de novo. Olha que importante esse pedacinho aqui, ó. Isso será perpetuado até que o meu conhecimento crístico
seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas na Terra. Este conhecimento irá mostrar a vocês como voltar ao verdadeiro caminho da vida, a fim de começar a criar o tipo de vida que vocês realmente desejam. Porque eu sou o amor incondicional. Eu digo a verdade intuída. Ele diz a verdade intuída por muitas mentes espiritualizadas, mas ainda rejeitada por aqueles que são espiritualmente cegos. Estas palavras não são ditas para ameaçar ou castigar você, mas para alertá-lo para a fonte dos inqualificáveis horrores que diariamente enchem seus jornais e aparelhos de TV. É apenas o amor que tenho por todas as pessoas que me obriga a descer nos vários níveis de consciências e alcançar a dimensão da depravação humana, para avisá-los de suas consequências em suas vidas atuais. Esse é um aviso de Jesus. Observe bem, importante, você quer saber de onde veio o vírus HIV que ataca o tão prezado sistema de autodefesa humano, o sistema imunológico e também sua capacidade para procriar? Este vírus, se não for controlado, não com remédios, mas pela consciência espiritual, exterminará os imprudentes. Os iluminados evitarão esta e outras armadilhas da consciência. Acorde, perceba o perigo. Seus próprios e fortes impulsos de consciência são impulsos de vida. São impulsos eletromagnéticos altamente criativos. Quando seus impulsos de consciência são de uma natureza virulenta, agressiva e homicida, eles emitem partículas elétricas de consciências virulenta, violenta, agressiva e homicida, que tomam forma de vírus venenosos no ar, propagando-se de uma pessoa inocente a outra. O que nasce e se nutre em uma mente doente acaba por tomar forma no mundo físico. E isto não é castigo de Deus, como as igrejas podem ensinar. É um fato científico da existência. Portanto, é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distâncias das imaginações infantis, para perceber claramente a verdade da criação e da existência. Minha mensagem para todas as igrejas. Eu, o Cristo, vim expressamente para contar a você a verdade a respeito das origens da personalidade humana. Explicarei com exatidão como e por que tem sido dada à raça humana uma propensão natural para o livre-arbítrio e um desejo predominante de autogratificação e autodefesa. Isso não é pecado, mas sim parte dos processos naturais criativos. Não há punição vinda do alto. O homem, por meio do exercício voluntário e prejudicial do poder do ego, atraiu para si mesmo a sua própria punição. É para se pensar muito, né, pessoal? É para se pensar muito o que fazemos com nossas vidas. Então, não é Deus.